cultos só para ele. É o Samuel que está aí hoje aí, né? Os dois, Samuel e o Saulo. A Helfa está aqui, que bom que vocês vieram. Sejam todos bem-vindos. Nosso irmão Alessandro, né? Como é o nome desse aqui? Eu não decorei. Nicolas Ferreira, é? Deputado federal? Ah, tá certo. Nicolas Ferreira é uma potência, aquele jovem ali em Brasília, né? Futuro presidente do país. Ele só não vai ser porque ele não tem idade ainda, né? Mas quando ele tiver, não tem quem tire dele. Só Jesus mesmo. Ore por ele, viu? Ore pelo Nicolas Ferreira. Se tivesse uns 10 daquele ali no congresso como ele, a nação estaria bem melhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa oportunidade que tu nos concede nessa noite de estarmos aqui. E mais uma terça de ensino, meu querido Jesus. Amanhã nós vamos estar ali na casa da irmã Marlene, comemorando o aniversário da Maria Júlia, 12 anos de idade. Parece que foi ontem, muito rápido. João, quantos anos tu tem, João? Meu Deus do céu, João já tem 10, eu tenho 53 anos, eu estou velho já, né? Meu Deus do céu. Passa rápido, querido, viu? Passa rápido a vida. Um dia desse eu tinha 20, 30, agora já tenho 50 anos. Meu Deus do céu. Senhor, toma a primazia desse culto. Que possamos receber a Tua palavra. As pessoas que estão na live, sejam todos bem-vindos ao Ministério da Oração e Graça. Queridos, antes de nós entrarmos nesse capítulo 2, eu quero fazer uma reflexão antes aqui no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, que diz assim que Pedro é restaurado por Jesus. Escute aí a palavra do Senhor. Diz o texto assim: assim, após tomarem um jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uma pergunta. Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou, versículo 16: Simão, filho de João, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe Jesus: tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro respondeu para Jesus. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Em verdade, eu te afirmo que quando era mais jovem, tu te vestia a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás a mão e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar o Senhor. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me, Pedro. Querido, desde esse encontro aqui, depois que Jesus ressuscitou, encontrou seus discípulos, Jesus chama Pedro para um tete-a-tete. Porque tem momento na nossa vida que Deus nos confronta e Ele nos chama para um tete-a-tete, se realmente você o ama Ele. Nós sabemos que o apóstolo Pedro negou Ele 3 vezes. E Jesus agora, para confirmar o ministério dele, para encher ele de unção e autoridade que ia ser derramado pelo poder do Espírito Santo, que nós vamos estudar, ele precisava desse confronto, dessas perguntas, porque nós sabemos que a vida de Pedro foi uma vida de alto e baixo. Tinha hora que ele acertava, tinha hora que ele errava, e é assim também na nossa vida. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Mas o que é que Deus quer? A gente vai deixar de errar? Não. Mas quando a gente se converte, tem encontro com Deus, que a gente entende o chamado que eu preguei no domingo, a gente procura
procura fazer mais a vontade do Senhor. A gente procura mais se chegar a Ele e descobrir o nosso caminho dentro do reino dEle para glorificar o Seu nome. Então Jesus chama Pedro aqui: olha, a partir de hoje, Pedro, eu vou entregar as minhas ovelhas para você cuidar. A partir de hoje a tua vida não vai ser mais a mesma, porque a partir de hoje tu se tornará um grande pregador da minha palavra, um grande homem de Deus. Ele se tornou na presença do Senhor. Na verdade, caiu a ficha dele, ele entendeu o que Deus queria para a vida dele. Por isso que o Senhor pergunta: tu me ama mesmo? Porque quem ama guarda o quê? Os mandamentos do Senhor. Se você não guarda, se você não faz algo para Deus, você não ama. É só de lábio, é só de boca para fora. Porque quem ama, conhece Ele e quer fazer a vontade de Deus. Então aqui a gente, esse sermão que vamos estudar, Pedro está pregando. Para quem não veio no culto de ensino passado, Pedro está ministrando esse sermão, o primeiro sermão da igreja. Depois do tete a tete com Jesus, depois da ordem de Jesus, Jesus capacita ele, enche ele de glória, de poder do Espírito, dons profundos. Ele está ministrando para milhares de pessoas ali em Jerusalém. Ele diz assim, continuando seu sermão: quando ouviram isso, a pregação de Pedro, seus corações ficaram aflitos. Por quê? Porque essas pessoas não tinham ainda entendido o que era, que estava acontecendo ali no cenáculo a outro momento. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos então? O que faremos então depois de ouvir essa pregação? Depois de ouvir essa palavra? Porque ali só é judeu que está lá. Ali só é judeu, a igreja primitiva é cheia somente só de judeu. Tinha judeus de outras nações que vinham a Jerusalém para glorificar a Deus. Aqui Jerusalém está em festa, é festa de Pentecoste. Então Pedro começa a explicar as profecias sobre Jesus, as profecias sobre Davi, que viria o Messias através dos salmos de Davi, que viria o Messias através das profecias de Joel, o derramado do Espírito Santo, a todas as pessoas jovens, os nossos anciãos, todas as pessoas que estavam ali naquele momento, 120 pessoas no cenáculo, recebem essa unção para evangelizar o mundo. 120 pessoas recebem essa unção. E depois dessas 120, Pedro vai ministrar com muita inteligência. Não mais aquele pescador que, lá da Galileia, que não tinha conhecimento. Aquele está cheio de conhecimento de Deus. Ele recebeu uma unção, uma autoridade para ensinar muito forte, que até língua de outras nações ele falava para evangelizar. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos então? Já que Jesus veio, já que Ele é o Messias. Pedro vai responder: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é o que é a igreja, querido. Só nesse versículo aqui está dizendo como é que uma pessoa consegue ser salva. Aqui está explicando como é que uma pessoa consegue se agregar ao reino de Deus. Que as pessoas fazem uma pergunta ali na ministração de Pedro. E Pedro, cheio da autoridade, da unção: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Mashiach, do ungido, Jesus Cristo. Não mais batizado no Rio Jordão por João. O batismo de Jesus é muito mais forte e poderoso do que o de João. A gente sabe que ali João, o profeta João Batista, começava ali a batizar as pessoas no Rio Jordão para arrependimento de pecados. Mas o mesmo profeta
através do seu ministério, disse: olha, eu batizo com água, mas vem um depois de mim que é muito maior, muito superior do que eu, que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é a unção que Deus derrama sobre a tua vida e o teu ministério. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Você só recebe dom se você buscar. Se você não buscar, Deus não vai te encher de conhecimento. Isso aqui é coisa espiritual que eu estou ministrando. É coisas profundas, querida. Pois a promessa é para vocês, Pedro está dizendo. Para vocês quem? O povo que está ali assistindo a ministração dele. Jerusalém está socada de gente. É festa. Festa de Pentecoste. É festa das semanas. É a festa da colheita para os judeus. Para nós é a festa do poder de Deus para evangelizar o mundo. Pois a promessa é para vocês. Olha aí a promessa para quem é? Para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus os chamar para fazer a sua obra e a sua vontade. Deus está em busca desses corações. Deus está em busca dessas pessoas que realmente queiram fazer a sua vontade. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida, daquela geração que não acreditou no chamado de Jesus, que não acreditou na ministração dos apóstolos, porque muitas pessoas aqui não entenderam o mistério. Muitas pessoas aqui ficaram admiradas, abismadas. Muitos receberam e foram ali e foram convertidos naquele dia. Muitos receberam a palavra e foram salvos naqueles dias. Olha aqui, Pedro vai dizer: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas nessa ministração. Depois que ele sai do cenáculo, Pedro vai para ministrar lá no templo. E muitas pessoas naquele dia receberam a mensagem de Jesus, as pessoas que vinham de toda parte ali do Império Romano, os judeus que estavam espalhados em toda parte do Império Romano, que estavam visitando Jerusalém, e os próprios judeus que estavam ali, ouvindo as profecias se cumprindo. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas numa ministração, numa pregação. Meu irmão, aqui a igreja explodiu. Depois desses 3.000 passou para 5.000 e a igreja foi crescendo, foi se espalhando. E hoje nós somos mais de 2 bilhões na terra de cristãos. E tudo começa aqui. Tudo começou aqui, na primeira ministração. E é a palavra de Deus, querido. Ele se dedicava ao quê? Ao manto que é pregado por aí? Hein? Ele se dedicava ao manto, às campanhas que são ministradas nas igrejas por aí? Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos? Bíblia, a Torá, os salmos, profetas. Ele se dedicava à campanha dos apóstolos. Ele se dedicava à água tomada para você ser curada pela rádio aí, os falsos profetas? Pelo sal? Ele se dedicava ao quê? Ao ensino da palavra de Deus. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, o quê? E as orações. Sem isso aqui não é a igreja de Deus, é a apostasia que está sendo ministrada por aí. O culto tem que ter ensino da palavra de Deus. O ministério de Jesus era focado no ensino. Ele ia para a sinagoga, como era de costume, que eu preguei no domingo, e chegava lá e ensinava as pessoas.
E quando ele via ali um paralítico ou um doente, ele chamava e curava, se ele quisesse curar, porque ele é Deus. Ele só cura quando ele quer. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. É engraçado, né? Que a gente vê por aí hoje que não é assim. Pode correr aqui na Redondeza, tu só vai ver isso na igreja adventista, talvez o pastor Narciso ali ensine também. Assim como eu aqui, ó, ministrando na palavra e te ensinando na palavra. Pode caçar a igreja aqui, meu irmão. Pode caçar a igreja, ver se alguém prega como eu prego aqui. Pode caçar. Não tem quem pregue como eu prego aqui nessa Redondeza aqui. Não tem, porque as pessoas pegaram o ensino da palavra de Deus e colocaram as coisas para vender dentro da igreja. As pessoas vendem até feijão, querido. Sabe o que eu vi na rádio? A mulher perguntou para a mulher lá que estava fazendo a oração: tem a água do Mar Morto aí? Tem água do Mar Morto aí, pastora? Ela falou: tem a água do Mar Morto sim, pode vir pegar. Parece que a água do Mar Morto vai resolver o problema dela, né? Olha aqui, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações com Deus. Comunhão, cononia. E a gente vê como o evangelho está distorcido no Brasil. Como as pessoas estão sendo enganadas porque não querem buscar o conhecimento. E o profeta Oséias, cheio do Espírito Santo, nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então vamos lá, querido. Vamos continuar. Todos estavam cheios de temor, não esse temor com medo. Autoridade de Deus. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os sinais, a manifestação do poder de Deus, Deus encheu eles de dons. E aonde eles chegavam, a gente vai estudar no capítulo 3, e aonde eles chegavam, eles colocavam as suas mãos e as pessoas eram curadas, cheias do poder de Deus. Isso acontece hoje, pastor? Acontece. Você está enfermo aqui, você vem aqui, pede oração, eu vou estender. Meu irmão, se eu estiver cheio do Espírito Santo e tu tiver fé, é eu que vou te curar? É tu que vai te curar? Não é tua fé. Eu vou orar, vou usar a autoridade do nome de Jesus. E se tu ter fé, tu vai ser curado. Tu vai ser abençoado. Quando eu falo para você, levanta a mão de vocês que eu vou profetizar, meu irmão, já estou te abençoando. Todos estavam cheios de temor. Por que eles estavam cheios de temor e foram usados por Deus? Foi por causa da campanha do sol? Foi por causa da chave? Eu vejo uma chave na tua mão. Eu nunca vi isso na Bíblia. Onde é que está isso? Tu vê o apóstolo Pedro falar: eu vi uma chave na tua mão? Onde é que está isso na Bíblia, querido? Eu vejo uma chave na tua mão. Está cheio de falso profeta enganando o povo. Olha aqui, meu Deus, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum ali, unido em cononia. Por isso que tem um culto congregacional. Por que o culto era no cenáculo? Porque não tinha muita igreja naquele tempo. Acho que o Império Romano ia permitir, os caras pregavam escondidos nas cavernas. Eles se reuniam na casa, que era a igreja atual, em cononia, em oração, para buscar o poder de Deus, e Deus manifestava a glória dele. Ah, pastor, mas não era na casa? Tu pode fazer na tua casa o culto, sim. Lá na tua casa tu pode fazer o culto doméstico, com a tua família, as tuas orações com a tua família. Mas o culto que Deus opera as maravilhas é no culto de ensino, é na eclésia, é na reunião de pessoas e num lugar para Ele manifestar a glória dEle. Por que Deus manifesta a glória dEle no culto? Se tu chegar aqui com jejum, com propósito, todo mundo chegar aqui com jejum, com propósito diante de Deus, Ele manifesta uma glória insuportável no culto. Agora, tu não lê tua Bíblia, tu não ora, tu não gosta de culto de ensino, como é que deve manifestar a glória? Se tu chega aqui igual
igual um peso, meu irmão. Não tem como, querido. Então essas pessoas estavam cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que você é um peso, não estou dizendo que você não é nada. Eu estou dizendo, se todos estiverem cheios do Espírito, Deus manifesta a glória dele maior. Olha, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, pelas pessoas que receberam o dom do Espírito que Deus mandou espalhar por todo o império. Todos que criam, tem que crer, presta atenção para cá, não fique conversando na igreja. Todos que criam mantinham-se unidos, cononia no original, e tinham tudo em comum. Tudo em comum, um ajudando o outro, um compartilhando com o outro, vendendo suas propriedades e bens, distribuiu cada um conforme a sua necessidade. E hoje, pastor, tenho que vender minha casa? Não. Você não pode pegar no pé da letra o que aconteceu há 2000 anos atrás, porque isso aqui fazia parte da cultura judaica. E as pessoas estavam tão cheias de Deus que elas não queriam nem saber do material. Que elas eram ricas, muitas pessoas tinham poder aquisitivo forte. O que é que elas faziam? Não, eu vou vender os meus bens e vou investir no reino de Deus. Era o que acontecia aqui. Porque hoje acontece, né? Se você for em alguma igreja, aí o cara manda tu vender tua casa, teu carro, vender tudo para jogar lá no altar. Eu te pergunto, Deus mandou tu fazer isso? Aqui é diferente, vendendo suas propriedades e bens, porque eles estavam cheios de Deus e sentiram no coração de fazer aquilo para evangelizar o mundo, ganhar o mundo, ser um missionário, ser enviados. Agora, se tu quiser fazer isso aqui, meu irmão, é tu e Deus. Essas pessoas faziam isso porque elas tinham muitos bens. E elas queriam, porque qualquer judeu hoje no mundo, ele investe muito no social, em ONGs. Por isso que a maioria dos judeus no mundo são todos ricos. Eles estão espalhados por todo o planeta Terra. Todos são ricos. Por quê? Porque eles investem pesado. Por exemplo, se tivesse aqui uma quantidade de judeu que tem aqui tem quase 30 pessoas hoje aqui. Se tivesse 30 judeus aqui, eu falasse para ele, olha, nós queremos construir esse templo aqui. Com um mês a gente construir isso aqui tudinho. Entendeu? Porque isso faz parte do ser dele, de compartilhar e querer ajudar as pessoas. E isso tem que ser em nosso coração também, querido. Se você sentir no coração querer ajudar, ajude. Não somente aqui, mas qualquer lugar. Qualquer lugar, aquilo que Deus colocar no teu coração, vai lá e ajuda a pessoa. Entendeu? Então, vendendo suas propriedades e bens, distribuiu cada um conforme a sua, necessidade. Conforme a necessidade daquela pessoa que estava precisando. O irmão via, poxa, eu tenho um monte de bens aqui. Eu vou morrer, não vou levar isso comigo. O que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com meus irmãos. E que aqueles que precisam, ali não dá para quem não precisava. Que a maioria das pessoas aqui eram muito pobres. Principalmente os irmãos lá da Galiléia. Por isso que você vê Paulo arrecadando um monte de oferta para levar para a igreja de Jerusalém, que a gente vai estudar no capítulo 15. Porque a maioria dos cristãos naquela época eram pobres, pessoas que não tinham recursos. E as pessoas que tinham queriam ajudar. Elas vendiam as propriedades, tudo para ajudar o irmão que estava ali necessitado, precisando. Por isso que a Bíblia diz, olha, se tu vê o teu irmão em necessidade, tu não ajudar, tu está fora com Deus. Se eu ver o meu irmão, eu não ajudar ele, hoje eu fui lá receber o dinheiro do meu pai, eu vi uma senhorazinha lá sentada numa cadeira. Ela estava sentada lá, uma senhora lá na esquina da Barão do Triunfo, Caminhante Barroso. Aí eu passei lá, aí quando eu voltei o senhor falou, dá um dinheirinho aí para ela. Eu falei, senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Senhora, de onde é? Ela falou, meu filho, eu estou aqui esperando uma bênção. Eu falei, Jesus mandou te dar. Pui, dei para ela. Pá. Eu dei R$20 para ela. Sabe quanto Jesus me deu depois, mais tarde? R$400. Mas foi sem interesse, não tem que ter interesse. Sabe aquela coisa, que é o teu coração, é tu e Deus. Deus manda tu fazer, tu obedece, lá na frente a gente te abençoa e muito, muito mais.
É isso que está acontecendo aqui, é cononia, vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. A igreja aqui está unida, querido. Um querendo ajudar e compartilhar um com o outro. A igreja ela tem que ser unida. Ela tem que ser unida, querida, senão não agrada o coração de Deus. Olha o que vai acontecer todos os dias. Aqui a igreja é o começo da igreja, querido. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles saíam do cenáculo, eles se encontravam lá no cenáculo, na casa de João Marcos, estudiosos dizem, e de lá eles saíam e ir lá para o templo ensinar. E quando eles chegavam para ensinar no templo, que Deus usava ele, meu irmão, incomodava toda ali a classe ali, os saduceus, os sacerdotes, o sumo sacerdote. A gente vai ver no capítulo 5 a grande perseguição que vai se levantar depois que Pedro começou a ensinar e a pregar com autoridade e Deus usava ele muito forte. Todos os apóstolos, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, que no capítulo 3 vai acontecer um grande milagre ali, que Pedro vai pegar na mão do homem e mandar ele levantar, que a gente vai estudar no capítulo 3. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Meu irmão, está aqui o segredo do sucesso com Jesus, com a igreja. O partir do pão, das refeições, da alegria e da sinceridade de coração com Deus. Aqui está o segredo da igreja. Por que essa igreja foi uma igreja forte? Uma igreja que deixou um legado muito tremendo para todos nós? Porque eles eram unidos. Era muita coinonia, era muita entrega. Ah, pastor, então eu tenho que me reunir todo dia e espiritualizar? Não. Não é assim que funciona hoje em nossos dias. Mas todo dia você tem que ter um encontro com Deus. Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que ler a palavra. Todo dia você tem que ter essa comunhão com o Senhor. No templo aqui, a gente se reúne aqui, só é 2 vezes por semana. Quarta e domingo, todos os dias. Mas aqui era todos os dias. Eles se reuniam porque tal era o começo. Eles precisavam se reunir para a ordem de Jesus ganhar o mundo, evangelizar o mundo. Eles precisavam disso. Todos os dias estar ali naquele pico, naquela unidade para evangelizar o mundo. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo e partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles estavam tão cheios de Deus que o Império Romano podia mandar prender, matar, eles achavam graça. Quando o Império mandava eles lá para ser comido pelos leões, eles cantavam hino, a história diz. E nem sentiu a morte. Porque estavam cheios de Deus. Quando tu está cheio de Deus, tu não sente dor, querido. Tu sente alegria no teu coração. Último versículo desse capítulo. Olha, louvando a Deus e tendo a simpatia. Isso aqui é importante. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isso aqui é muito tremendo, né? É Deus que dá o crescimento para a igreja. A função da igreja é te ensinar. É te ensinar. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. É interessante isso aqui, porque o apóstolo Pedro, outra hora, ninguém dava nada para ele. Porque ele é lá da Galiléia, querido. E lá da Galiléia ninguém valorizava aquelas pessoas de lá. É como se ele fosse de uma periferia aí. Lá do Morro do Alemão. Era assim, querido. É como se ele fosse de uma periferia dessa aí. E aqui, ele tem a simpatia do povo para ministrar a palavra. O povo começa a ouvir ele, coisas que jamais ele ia imaginar.
Aqui se cumpre a profecia que Jesus falou: tu serás um grande pregador, tu serás um pescador de homens, Pedro. Naquele momento ele não entendeu: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. Naquele encontro ali que leva ele para o mar para mostrar a glória dele. Senhor, olha, lança a rede aí, Pedro. Primeiro encontro. Lança a rede aí, Pedro. Senhor, mas a gente já pescou a noite toda, Senhor. Pedro, lança a rede, eu sou Deus. Pedro era profissional da pesca e Jesus fez ele profissional da palavra, pregador da palavra. Naquele momento ele não entendeu. Te afasta de mim, eu sou um homem pecador, nem mereço que tu esteja aqui, depois que ele viu o milagre que ele manifestou. E isso é lindo porque quem apresentou Pedro para Jesus foi seu irmão André. André, discípulo de João Batista com o apóstolo João. E é André que apresenta Pedro para Jesus. Você pode apresentar alguém para Jesus. Você pode falar de Jesus. Então, olha, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, que outra hora era impossível porque Pedro negou Jesus ali, os soldados, as pessoas pressionaram: não sei nem quem ele é. Não conheço esse homem, nem sei quem ele é. Agora o cara tem a simpatia de toda a multidão? Só é Deus que faz isso. Vocês estão entendendo a profundidade do que ele era no passado, do que ele se tornou para o reino de Deus, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, que era quase impossível, porque ele era da Galileia, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, porque a igreja aqui estava cheia de Deus, todo mundo em unidade, todo mundo compartilhando as suas orações em prol de um foco do reino de Deus. Vamos ficar de pé, até aqui nessa noite. Vou orar por você, amém? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é só deixar na gasofilaça, tá bom? Maravilhoso Deus, te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Nós te agradecemos, meu Pai, essa oportunidade, porque é tu, Senhor, que dá o crescimento. Tu que dá o crescimento para a tua obra. Tu que dá o crescimento em tudo na nossa vida. Toma posse nessa noite. Nada é nosso, querida, tudo é de Deus. Entenda nessa noite que nada é teu, que nada é nosso, tudo é do Senhor. Por isso nessa noite, meu Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus filhos que estão aqui, os nossos jovens que estão aqui. Que assim como tu falou para Pedro: Pedro, tu serás uma grande bênção. Pedro, tu serás no futuro breve um grande homem, um grande pregador. Mas eu quero saber se realmente tu me amas, Pedro. Eu quero saber se realmente tu queres fazer a minha vontade. Eu quero saber se realmente, Pedro, tu queres um compromisso com o meu reino. E Pedro doou a vida dele. Pedro doou a vida dele ao reino de Deus. E Deus abençoou tremendamente o ministério dele. Deus abençoou tremendamente a família dele, porque Pedro tem família, Pedro tem esposa, Pedro tem sogra. Pedro não é sozinho no mundo, mas ele se dedica de uma maneira tão forte ao ministério. Que Deus enche ele de autoridade, que Deus enche ele de gozo. E numa ministração de um homem simples, de um homem lá da Galileia, um homem que ninguém dava nada, e se torna num grande ministro da palavra do Senhor. Um homem super usado por Deus nos dons de maravilha, no poder do Espírito Santo de Deus, porque se entregou. Ele falou para o Senhor: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes, Senhor, que eu te traí, mas eu me arrependo, Senhor. E Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu, se tornou uma nova criatura diante de Deus. E Deus o ungiu. E numa ministração,
quase 3.000 pessoas num dos maiores sermões de toda a história da humanidade. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que a tua vida, que o teu ministério é muito importante para Deus. Que através da tua vida, do teu ministério, você pode ser uma dinamite, você pode ser uma arma nuclear para levar a palavra de Deus. Através do teu testemunho, através da tua coinonia com Deus, através da tua união, da tua oração, você pode se tornar um instrumento muito forte nas mãos de Deus. Assim como as pessoas hoje são instrumento do diabo no mundo aí, nós podemos ser instrumentos de Deus. Nós possamos ser bênção para o reino do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Tu nos ensina nessa noite que Tu opera quando a igreja está unida, que Tu opera quando a igreja está em oração, que Tu opera quando a igreja está em jejum, e que Tu opera quando a igreja ensina a Tua palavra. Porque Tu és a palavra, Tu és o verbo. Tu és o verbo que se revelou, Senhor. Tu veio em carne e se revelou à humanidade, Senhor, e mostrou a Tua glória. Nessa noite, levanta a mão de vocês que eu vou profetizar. Eu não sei o que tu tens passado. Eu não sei qual é o teu passado. Eu não conheço o teu passado. Eu não conheço o teu presente. Eu não conheço o teu futuro. Mas Deus conhece. Ele pode transformar a tua vida de água para vinho, ou de vinho para água, pelo poder dele, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus encheu aquelas 120 pessoas, e aquelas pessoas foram adotadas de dons para evangelizar o mundo, para ganhar almas para o reino do Senhor. Seja cheio de Deus. O verdadeiro Pentecoste, o verdadeiro crente é aquele que ora, é aquele que jejua, é aquele que ama a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor, ame o Senhor, cuide do seu irmão, cuide do seu amigo, cuide da sua amiga, cuide do seu parente. Orem, intercedam uns pelos outros nessa noite. Nós aprendemos nessa noite que a capacidade, que a sabedoria é do alto que vem. Nós entendemos nessa noite que você pode muitas das vezes perguntar: mas Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho conhecimento. Deus nos prova aqui que Pedro não tinha faculdade. Pedro não estudava na maior faculdade de Gamaliel como o apóstolo Paulo, mas Deus não deixou de usar ele. Deus não deixou de encher ele de conhecimento, de sabedoria. Você pode ser um Gideão da vida, incapaz. Você pode se achar o menor de todas as tribos, mas Deus está dizendo para você: você não é menor. No meu reino não existe menor nem maior. No meu reino existe aqueles que me amam e aqueles que me obedecem. E aqueles que me amam e aqueles que me obedecem, eu farei crescer, eu farei prosperar. Eu profetizo que todos nós seremos bênção de Deus. Eu profetizo que os nossos filhos, eu profetizo que cada um de nós seremos bênção do Senhor. Que assim como Deus mudou a vida de Pedro, encheu ele de unção, de autoridade, Ele pode nos ungir, nos encher ainda mais para falar do seu amor, para falar da sua palavra nesse mundo